Olá, o meu nome é André Saldanha, eu tenho 17 anos e estou neste momento a frequentar o 12º ano do curso de Eletrónica Industrial e Automação no Colégio de Gaia. Eu gostava de saber o que é a profundidade de campo, para que é que serve e em que é que nos pode ajudar a tirar melhores fotografias. Olá André, tudo bem? Muito obrigado pela tua questão. Uma das questões mais importantes aqui na área do fotojornalismo ou até mesmo da fotografia, o que é isto da profundidade de campo? Ora bem, eu vou, com uma breve apresentação de PowerPoint, tentar explicar esta questão da profundidade de campo. Primeiro, precisamos saber o que é e de saber como funciona. Por exemplo, a profundidade de campo pode ser usada como técnica de composição de imagem. Neste caso, temos aqui uma fotografia com baixíssima profundidade de campo. Temos aqui uma arma onde está focada a ponta da arma, enquanto que o sujeito e o fundo estão completamente desfocados. Neste caso, é o oposto. Temos uma fotografia com bastante profundidade de campo. O atleta está aqui sentado em cima de uma bola, enquanto que vê o treino dos colegas e a fotografia está completamente focada, desde o primeiro plano até ao segundo e terceiro plano, até ao infinito, podemos dizer assim. Conseguimos ver tudo na imagem, ou seja, temos grande profundidade de campo. Ou seja, para compreendermos isto, temos que ir à definição de profundidade de campo. E o que é? É a distância entre o ponto mais próximo e o ponto mais afastado do motivo que apresenta uma nitidez aceitável numa imagem. Aqui do lado direito temos mesmo esse caso e uma grande profundidade de campo. Aquilo que fotografamos, que é uma senhora e um senhor entrar no comboio, está completamente focado, bem como o fundo até ao fundo do comboio, quase até ao infinito, entre aspas, que é o que o nosso olhar vê. Esta fotografia tem uma grande profundidade de campo. Em contraste com este retrato, que é um close-up onde a profundidade de campo praticamente não existe. Ora bem, para falarmos sobre isto temos que falar nos círculos de confusão. Isto é um bocadinho mais teórico, mas a seguir temos uns exemplos em que vai dar para perceber como funciona a profundidade de campo. Ora bem, a objetiva foca cada ponto do objeto na imagem a distâncias precisas, dependendo da distância a que esta se encontra do objeto. Quando estes se encontram mais ou menos afastados, a objetiva produz círculos em vez de pontos, que é este caso aqui que podemos ver. Quando são grandes e se sobrepõem a uma imagem com pouca nitidez. Okay? Por exemplo, temos aqui um diafragma. O que é o diafragma? O diafragma é o mecanismo que permite regular a quantidade de luz que passa pela lente, como podemos ver neste exemplo aqui. Falamos em número f porquê? É o número de vezes que o diâmetro da abertura cabe na distância focal. Traduzem uma relação, pelo que, mesmo que alteremos as lentes utilizadas, podemos sempre utilizar os mesmos valores f. Isto aplica-se nos dias de hoje, nas máquinas digitais, porque antigamente nas analógicas nós conseguimos mudar a abertura de diafragma na própria objetiva. Ora bem, temos aqui este exemplo. Quando o F está a 2, o que é que significa? Significa que há uma grande abertura do diafragma e há uma grande passagem de luz pelo diafragma. Se, por outro lado, colocarmos o F ou o diafragma a 16, o que é que acontece? O diafragma fecha e ao fechar há menos entrada de luz no objetivo. Okay? Temos aqui outro exemplo, f.2.8 e f11. A f11, como podemos ver, há uma maior nitidez desde o ponto que queremos fotografar até ao infinito e até à nossa máquina fotográfica, enquanto que a 2.8 a zona de nitidez é muito menor. Ora, então agora temos aqui o significado. Quanto maior é a abertura do diafragma, menor será a profundidade de campo. Eu peço desculpa, tenho que voltar atrás aqui na apresentação. Então estava eu a dizer, quanto maior é a abertura, menor é a profundidade de campo. Neste caso, temos uma cereja bastante focada e o fundo completamente desfocado. Ou seja, esta fotografia foi tirada com um f3.5. Ou seja, temos uma grande abertura de diafragma. Ou seja, mas temos menos profundidade de campo. No outro caso, aqui ao lado, temos uma menor abertura, ou seja, temos maior profundidade de campo. Uma menor abertura pode ser, por exemplo, um 5.6, um 6.3. O que é que acontece? Temos o sujeito focado, no entanto, conseguimos ter uma profundidade onde está tudo focado.
Okay? Nós conseguimos fazer este jogo com a abertura de diafragma. Eu tenho aqui, por exemplo, 3 retratos, onde dá para exemplificar essa questão, em que, por exemplo, utilizei nesta fotografia maior do lado esquerdo uma menor abertura, um f8. E o que é que acontece quando temos menor abertura? Temos mais profundidade de campo. Ou seja, temos a pessoa que queremos fotografar e o fundo, como podemos ver, está todo focado. Está ele todo focado. Ou seja, existe uma grande profundidade. Por exemplo, o oposto é a fotografia do lado direito, em que temos a pessoa que foi fotografada com uma maior abertura, ou seja, mais entrada de luz na lente. E o que é que isto traduz? Traduz-se que vai haver uma menor profundidade de campo. Como podemos ver na fotografia, não conseguimos ver o fundo, não existe profundidade. Também conseguimos fazer isto como? Conseguimos baixar a profundidade de campo com a distância focal, ou seja, quanto maior será a distância focal, menor será a profundidade de campo. Nesta fotografia do meio foi utilizada uma objetiva de 125 mm, ou seja, faz com que a distância focal seja maior. No entanto, a profundidade de campo vai ser menor. Como podemos ver aqui pelo fundo desfocado, não temos a profundidade que temos nesta fotografia, onde está tudo focado com um f a 8. Neste caso, o f foi utilizado a 5.6 na fotografia do meio, no entanto, a distância focal faz com que reduza a profundidade de campo. Ora bem, como eu já disse anteriormente, a profundidade de campo está relacionada com a abertura do diafragma e com a distância focal. Por exemplo, neste caso, na fotografia de cima, temos aqui a distância focal será 18 mm, uma fotografia bastante aberta, e onde a abertura do diafragma está a 8. O que é que acontece? Conseguimos ter tudo focado. A ideia será fotografar os militares, no entanto, também queremos apanhar o fundo. E como é que fazemos isso? Bastante profundidade de campo, fechamos o diafragma. Neste caso, diafragma 8. Já na fotografia em baixo, é aqui o oposto. Já temos o fundo completamente desfocado. Isto é um retrato de frente, onde foi utilizado um diafragma de 2.8. Ou seja, conseguimos ter a pessoa, ou o militar neste caso, focado, enquanto que o fundo está completamente desfocado. Ou seja, temos pouca profundidade de campo. Temos aqui, por exemplo, 3 exemplos de fotografias com alta profundidade de campo. Aqui na fotografia do lado esquerdo, temos aqui um casal a passear, onde vemos bastante profundidade nas costas deles. À frente conseguimos ver as sombras, nas costas deles conseguimos ver os edifícios, conseguimos ver as pessoas, estão todas focadas. Por exemplo, aqui em cima na fotografia do remo, acontece exatamente o mesmo. Conseguimos fotografar aqui estes senhores andarem nas canoas e com a cidade por trás completamente focada, existindo uma grande profundidade. Se eu utilizasse, por exemplo, uma objetiva com diafragma a 2.8, teria estes senhores da canoa focados, mas a cidade completamente desfocada. Não é o caso, é o caso oposto. Por exemplo, temos aqui outra fotografia que eu acho interessante, porque poderemos dizer que é um meio termo. Ou seja, apesar de haver grande profundidade de campo, o F utilizado foi um F baixo, um número baixo, foi um F a 2.8, onde só que temos uma distância focal mais reduzida, ou seja, a senhora está completamente focada, apesar do F estar a 2.8, conseguimos ter uma profundidade grande. Porquê? Por causa da distância focal a que nos encontramos. Okay? Depois aqui temos um exemplo da baixa profundidade de campo. Baixa profundidade de campo é muito utilizada onde, por exemplo, no desporto, onde utilizamos objetivas de 300 mm, 400 mm, que aumenta a nossa distância focal. Ao aumentar a nossa distância focal, vamos ter pouca profundidade de campo. Neste caso, a fotografia com as jogadoras, aqui no futebol, acontece exatamente isso. É com uma objetiva de 300 mm, em que a profundidade de campo é quase inexistente, o fundo fica completamente desfocado. Okay? Por exemplo, nesta fotografia do lado esquerdo,
temos um senhor a querer a camisola de um jogador. Aqui também acontece o mesmo, temos, apesar de ser uma fotografia aberta, temos pouca profundidade de campo. Onde está o senhor aqui focado, o jogador também, mas o fundo já não conseguimos perceber bem o que acontece na imagem. Por exemplo, em baixo temos uma fotografia, um retrato, onde também temos esse exemplo da baixa profundidade de campo, com uma senhora a servir o vinho e o fundo está completamente desfocado. Se eu utilizasse aqui um F, por exemplo, a 8, o que é que aconteceria? A senhora estaria focada e o fundo também estaria focado. No entanto, aquilo que eu queria fazer com esta fotografia era justamente focar apenas a senhora, porque o interesse da fotografia é a senhora. O resto acaba por ser uma composição, para ficar uma composição bonita e um enquadramento bonito na fotografia. No entanto, o que interessa é a senhora. Esta fotografia foi feita a 125mm, ou seja, com uma distância focal maior. Ou seja, o que é que acontece? Com uma distância focal maior teremos menos profundidade de campo, que é o que acontece aqui. Aqui temos outro retrato com baixa profundidade de campo, baixíssima aliás, onde não vemos nada do fundo. Ou seja, o objeto da fotografia é este retrato, é esta menina que vai a passear na rua e o fundo fica todo desfocado. Não nos interessa ter o fundo, ou seja, interessa-nos ter pouca profundidade de campo nesta fotografia. Portanto, posso mostrar agora aqui outro exemplo, onde temos as duas coisas. Temos, por exemplo, aqui dois retratos em cima, um deles com menor profundidade de campo e outro com maior profundidade de campo. Apesar de os dois terem alguma profundidade de campo, o retrato, tenho só que passar o slide, o retrato do lado direito, como podemos ver, conseguimos focar a pessoa e ter tudo ao fundo também focado, ou seja, temos bastante profundidade. Conseguimos ver entre a máquina fotográfica e o objetivo daquilo que queremos fotografar, que é este senhor, ou seja, entre a máquina fotográfica e o sujeito, temos tudo focado. E do sujeito para o infinito, como podem ver, também está tudo focado. Por exemplo, peço desculpa, tenho que passar o slide, neste caso já não acontece tanto isso. O fundo já está um bocadinho mais desfocado. Ora bem, aqui em baixo podemos ver que quase não existe profundidade de campo. Ou seja, o F aqui terá sido a 2.8. E o que é que acontece? O fundo está completamente desfocado e aqui à volta da imagem também está tudo desfocado. O que é que acontece? Focamos aqui as abelhas, que era aquilo que queríamos focar. Se eu utilizasse, peço desculpa outra vez, tenho que mudar o slide, se eu utilizasse um F a 6.3, já o fundo, ou o 8 ou o 11, o fundo iria ver-se. E o interesse aqui seria ver as abelhas, mas com um fundo desfocado, ou seja, com baixa profundidade de campo. Aqui temos outra fotografia onde podemos ver a baixa profundidade de campo. Temos aqui uma abelhinha que está completamente focada, no entanto, a menina que está com a abelha na mão está completamente desfocada, ou seja, tem baixa profundidade de campo. Posso mostrar aqui outro exemplo com alta profundidade de campo e baixa profundidade de campo. Na primeira fotografia temos alta profundidade de campo. Porquê? Porque conseguimos ver desde o ponto em que focamos até à objetiva e do ponto em que focamos até ao infinito está tudo focado. Ou seja, isto é na Serenata, em Coimbra, conseguimos ver aqui os fadistas a tocar, conseguimos ver os alunos todos sentados e conseguimos ainda ver a ponte lá ao fundo e ver as montanhas, ou seja, temos bastante profundidade de campo. Na fotografia de baixo já é o oposto, já é uma fotografia em que o fundo está totalmente desfocado. A ideia aqui é mostrar a emoção de uma estudante com uma lágrima no olho, podemos dizer assim, em que os outros estudantes atrás estão desfocados. É uma fotografia com baixa profundidade de campo. Okay? E aqui temos mais um exemplo do exército, onde com os binóculos temos baixa profundidade de campo e nas fotografias em baixo temos alta profundidade de campo. Ou seja, conseguimos ver tudo desde o momento, desde a distância em que fotografamos até ao infinito. No caso de cima já não será assim, não conseguimos ver até ao infinito, só conseguimos ver a pessoa que foi fotografada.
E isto são as noções básicas de profundidade de campo. André, eu espero ter-te ajudado. Não é assim muito difícil, depois de entenderes esta questão da abertura de diafragma e da distância focal, também é bastante importante para conseguirmos pouca ou muita profundidade de campo na fotografia. Desde já agradeço mais uma vez e boas fotos, cá nos encontraremos no outro dia. Muito obrigado.